Hoje é o nosso último culto do ano, né? Domingo que vem já é 2026, ano novo. E nós não precisamos de uma data nova para fazer mudanças, para começar. A gente pode começar todo dia, recomeçar. A gente pode fazer novos projetos, perceber que falhamos, né? Todos os dias a gente pode fazer isso. Mas quando a gente tem essas mudanças de ciclos, de ano, né, de mês, a gente consegue fazer isso instintivamente. Então, é bem comum a gente encerrar um ano e pensar como se estivesse encerrando-se um ciclo. E aí a gente olha para trás, faz uma retrospectiva dizendo, bom, o que deu errado, o que deu certo, né? Vamos refazer aí para o ano que vem. Então é muito comum as pessoas aproveitarem essa mudança de ciclo, de ano, para colocar ali uma lista de novos projetos, metas, objetivos, aquilo que as pessoas querem para o ano novo. Então esse é um momento que a gente aproveita para fazer esse tipo de reflexão. Desse ciclo que passou, o que deu certo, o que não deu, o que eu quero trazer para o próximo ciclo, o que eu repito, o que eu não repito. A gente apresenta isso ao Senhor. E eu não sei o que você colocou no seu projeto para 2026, nem sei se vocês fizeram isso, se você tem uma lista com objetivos e metas para o ano que vem. Mas o conselho que eu quero deixar aqui hoje, da palavra de Deus, da parte do Senhor, para todos nós é, independente do que você for fazer, independente do que você for colocar na sua lista de 2026, faça para a glória de Deus. Seja na profissão, seja em casa, seja lá o que você vai colocar ali na sua agenda, no planejamento, faça para a glória de Deus. Amém? Vamos ler 1 Coríntios 10, 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fala aí, tudo. Tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigada pela sua presença aqui no nosso meio. Obrigada pela sua palavra que nos instrui, nos traz vida, direção, norte. Obrigada, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui está. Nos ajuda a compreender essa palavra e tornar ela prática para a nossa vida, para o dia a dia. Que a gente possa experimentar nas nossas atitudes, nas nossas emoções, na nossa razão, em tudo, o fluir e o fruto da sua palavra. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Paulo está orientando aqui a igreja, os coríntios, sobre um monte de dificuldade, de polêmica que eles estavam vivendo ali naquela igreja, naquela cidade. Corinto era uma cidade muito idólatra. Eles tinham muitos templos pagãos. Tinha templo para tudo quanto é entidade, santo, Deus, com D minúsculo. E era muito comum uma prática de sacrificar as carnes a esses ídolos antes dessas carnes irem para a venda. Então a pessoa chegava no açougue para comprar um quilo de bife, sabia que aquela carne tinha sido oferecida para alguma entidade, para alguma divindade, antes de ser vendida ali. E isso estava gerando uma polêmica e uma confusão no meio da igreja, porque a igreja cristã ali tem os gentios que estão entrando para a fé, mas tem os judeus que se converteram. Então, era um absurdo para o judeu ver o povo gentil comendo aquelas carnes. E aí a polêmica está levantada. E Paulo vai dizer o seguinte, olha, você que compra carne no açougue, fica perguntando, o que vocês ofereceram para essa carne? Para quem vocês sacrificaram? Não faz questionamento. Compra a carne, come a carne. Porque aquele que compra, santifica para o Senhor e come para o Senhor, agradecendo ao Senhor, está glorificando ao Senhor. Mas se vocês percebem que por causa da atitude de vocês estão escandalizando um novo na fé ou algum outro irmão, então por amor ao outro, não coma. Né? Resumindo, ele vai dizer, olha, o que come e o que não come faz para a glória de Deus. Depende da sua consciência, do que está fazendo, do que o outro está olhando. Então ele se preocupa mais com a consciência do outro do que com a consciência da pessoa que está comendo, que sabe que não tem nada a ver aquilo ali. Então ele fala, proteja a consciência do seu irmão. E aí ele finaliza esse ensinamento com outros tantos que ele está dando ali sobre vários assuntos polêmicos. Ele encerra dizendo o seguinte, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, não só com relação à comida e bebida, mas em tudo na vida de vocês, façam isso para a glória de Deus. Amém? Quero falar hoje aqui sobre isso, sobre fazer as coisas para a glória de Deus. Como é isso? A gente precisa entender o que é a glória de Deus.
A impressão que dá quando a gente vê que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus é que Deus está precisando de glória. Ou que Ele tem glória, mas conforme eu faço as coisas pela glória dEle, eu estou mandando uma energia para Ele. Como é que funciona aí? Como é que é esse negócio de fazer para a glória dEle? A gente canta aqui, né? A gente canta glória, glória, aleluia. A gente dá glória para Deus em vários louvores. Como é que é esse negócio de eu dar glória para Deus? A gente vai emanando assim e Ele vai ficando mais bonito, mais glorioso. Mas não é Ele que é o Deus de toda a glória? Quando Moisés apareceu diante de Deus, a glória de Deus não foi tanta, que ele ficou com o rosto resplandecente, que as pessoas não conseguiam nem olhar para o rosto de Moisés por causa da glória de Deus. Então não é Ele que manda a glória dEle para a gente? Como eu devolvo essa glória para Deus? Como é esse negócio de fazer tudo para a glória de Deus? Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, o que é a glória de Deus. Amém? Então vamos ler lá em Isaías, capítulo 6. O dia que o profeta Isaías vai ter um encontro com Deus, ele tem uma visão de Deus lá no trono. Tem algo importante sobre a glória de Deus para a gente começar a compreender aqui em Isaías, capítulo 6. A gente vai ler do versículo 1 ao 3. Olha só, no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías está falando: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins, que é uma categoria de anjos, estavam acima dele. E cada um tinha 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto. Com 2 eles cobriam os pés. E com 2 eles voavam. E os anjos clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Perceba, os anjos falavam Santo, Santo, Santo. Mas eles não dizem toda a terra está cheia da sua santidade. Eles falam Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Porque a glória de Deus é o reflexo da santidade dele. Quando a gente vai descrever um objeto, é fácil a gente descrever uma coisa bem simples. Você está olhando ele, então você descreve um copo d'água. Você diz: é um objeto de plástico que eu estou segurando, é transparente, com uma impressão azul, tem água dentro, tem uma tampinha de alumínio. É bem fácil. Mas quando você vai descrever beleza, como é que você faz alguém ver a beleza que você está querendo descrever? É mais subjetivo, é mais difícil você descrever beleza. E o que Isaías está dizendo é o seguinte: a santidade de Deus, o que os anjos estão dizendo é o seguinte: esse Deus é santo, santo, santo. E você consegue enxergar a beleza da santidade dele através da sua glória. Então a glória de Deus é a forma que a beleza da santidade de Deus se torna visível ou conhecida por todos, ou a todos. A gente vai ver lá em Êxodo, quando Deus vai dar as tábuas de pedra para Moisés escrever a lei. Ele vai dizer assim para Deus: Moisés, me mostra a sua glória. E Deus vai dizer, em resposta a isso: eu te mostrarei a minha bondade e te mostrarei o meu nome. Olha só, a glória dele tem a ver com os atributos dele. Como é que a beleza dele se manifesta? Vou te mostrar a minha bondade, que é um atributo de Deus, e o meu nome. A gente sabe que no Antigo Testamento todo, Deus não tem um nome, porque ninguém nomeia Deus. Mas todos os nomes de Deus que é trazido para nós, revelam algum atributo, alguma característica dele. Então a gente tem Jeová Rafá, Jeová Nissi, a gente tem vários nomes que revelam características de Deus. Deus é provisão, Deus é a nossa bandeira, Emanuel, Deus conosco, né? São atributos de Deus que são revelados no seu nome. Então quando Moisés pede para mostrar a glória, ele fala: vou te mostrar meu nome, ou seja, vou revelar quem eu sou, as minhas características, a minha beleza, e ele dá o nome disso de glória. Amém? Ou seja, a glória de Deus é tornar a santidade de Deus visível. E a gente lendo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai perceber que é tudo sobre isso.
Tudo, a Bíblia toda é sobre a glória de Deus. Tudo que foi feito, tudo que foi criado, revela, anuncia a glória de Deus. E aí a gente entende que dar glória a Deus não é a gente enviar algo para Deus, mas é a gente deixar a glória dele transparecer em nós. Dar glória a Deus não é simplesmente mandar alguma coisa que ele está precisando, porque ele é perfeito e completo no que ele é. Mas dar glória a Deus é fazer Deus ser percebido. É chutar a bola para que o nome dele venha à tona e então a gente consiga ver Deus. E a gente vai ver que tudo revela, anuncia a glória de Deus. Olha que coisa linda. Os anjos mostram a glória de Deus. Os anjos refletem a glória de Deus. Várias pessoas, quando encontraram anjos, caíram com o rosto no chão quando viram esses anjos. Na Bíblia vai trazer isso para a gente. A criação anuncia a glória de Deus. Vamos ver o que Davi fala lá em Salmo 19? Olha que coisa linda. Salmo 19, do 1 ao 4. Os céus manifestam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem falar inglês, português, aramaico, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Até aqui, amém? E em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é noivo e sai do seu tálamo, e se alegra com um herói a correr o seu caminho. O que Davi está dizendo aqui é: a criação grita, mesmo que não use palavras, que não fale, mas ela anuncia o tempo todo: existe um Deus. E a beleza desse Deus é vista na natureza. Olhando para a criação, você consegue saber que tem um Deus poderoso. Vamos lá, os atributos de um Deus santo, você consegue ver a glória dele através da criação. Você consegue ver que tem um Deus poderoso. Olha para as montanhas. Vai lá para Foz do Iguaçu e aquelas águas, aquelas cataratas caindo, aquele barulho que chega a arrepiar. Você vai ver, uau, quem fez isso? Quem fez isso? Você vê que tem um Deus que controla todas as coisas. Quando você olha para o mar, por que ele vai até ali e volta? Quem é que dá ordem para onde ele tem que ir, que ele não pode continuar? O planeta é feito, na sua maior parte, de água. Por que essa água não invade? Quem segura isso tudo? Quem dá ordem para isso tudo se manter? Ao mesmo tempo que esse Deus é estrondorosamente poderoso, você olha para as flores e começa a ver cada uma de uma cor. Cada uma com um desenho diferente da outra. Tons e mais tons e mais tons que o pessoal de moda copia. Flores para colocar nas estampas das roupas. As borboletas. Você fala, esse Deus tão poderoso também é um Deus cuidadoso. Belo. Coisa de detalhes. Pequenos. Aí você olha os pássaros colocando comida no biquinho do filhotinho e você fala, esse Deus poderoso que é belo, detalhista, majestoso, também é um Deus provedor. Ele providencia até para o passarinho. E todas as vezes que o nosso coração, que Satanás tenta colocar dúvida sobre o caráter de Deus, simplesmente olhando para a criação, a gente consegue ver que Ele é um Deus bom. Que Ele é um Deus de amor. Que Ele é um Deus bonito. Que a santidade dEle é algo diferente. E Ele dá o nome disso de glória. Então os anjos mostram a glória de Deus, a criação anuncia a lei de Deus, a glória de Deus, e a lei também revela a glória de Deus. Porque se a glória de Deus revela os seus atributos, na lei a gente vê que esse Deus é um Deus justo. E o padrão de justiça dele é extremamente elevado. A lei, como Paulo vai chamar lá em Coríntios, de ministério da morte, por quê? Porque a lei serve para mostrar que a gente está na roça. Quando a gente olha para os 613 mandamentos, que foi a lei que Deus deu, que foi simplificada em 10, que depois Jesus colocou lá em 2.
Quando a gente olha para os 613 mandamentos e fala, não consigo cumprir todos, a própria lei diz que se você escorregar por um, você caiu por todos. Então, como ninguém consegue cumprir todos, qual é o papel da lei? Você olhar para ela e dizer, preciso de um socorro. O papel da lei é a gente olhar para ela e falar, preciso de ajuda. Preciso de alguém que consiga cumprir todos esses mandamentos para me justificar, para me dar a sua justiça, porque a minha não alcança um padrão de justiça tão alto assim. A lei mostra a santidade, a glória de Deus, porque ela mostra que existe um padrão de santidade muito alto, impossível para a gente conseguir cumprir sozinhos. Jesus também revela a glória do Pai. Revelação máxima da glória e da beleza de Deus, a gente consegue ver em Jesus. Olha quantas coisas a gente pode observar, analisar para a gente enxergar a glória de Deus. Olha o que João diz lá no prólogo. João, capítulo 1, no início, na abertura. Quando ele está descrevendo que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Jesus revela a beleza da santidade do Pai, a glória do Pai, quando Ele demonstra a sua graça e a verdade. Foi visto nele a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele mostra que o Pai tem uma glória que está disposto a reconciliar. Ele está disposto a perdoar. E Jesus é a manifestação dessa glória. Mas aí aconteceu um problema. Porque o ser humano também foi feito para manifestar a glória de Deus. Mais que tudo. Por quê? Porque olha que fala Gênesis 1, 27. Que Deus criou o homem e a mulher. A sua imagem os criou. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então o papel principal do ser humano deveria ser refletir a beleza, a glória de Deus. Mas o pecado entrou na humanidade. E quando o pecado entrou na humanidade, o que aconteceu? Romanos 3, 23. Quem sabe de cor? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado, nós somos separados dessa glória. Ou em algumas versões, todos pecaram e agora carecem, precisam da glória de Deus. Olha o que o ser humano fez com a glória de Deus. A gente vai ler junto aqui Romanos, do capítulo 1, versículo 20 ao 23. Olha aqui a relação errada que a gente começou a ter com a glória de Deus. Romanos 1, 20 até o 23. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, que nós estamos falando aqui, das coisas invisíveis, os atributos de Deus, a glória de Deus, as características de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo está dizendo, a glória de Deus se pode ver claramente na criação. Para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, para não ter desculpa de que ninguém sabia que existia um Deus, a própria criação revela que existe um Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nos seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato
se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram o quê? A glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que Paulo está dizendo aqui? Trocando por palavras bem simples de entender. Tudo que Deus fez, a criação, era para levantar uma bola. E a gente vê, existe um Deus. Era para a gente olhar para o céu, para a terra, como a gente falou aqui no início, e dizer, uau, existe um Criador. Uau, é muita perfeição. É tudo muito perfeito, é tudo muito complexo. Como é que pode o mar, o céu, as estrelas, o firmamento, as galáxias, tudo isso fica ali sendo sustentado o tempo todo? Uau, 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 Deus existe e esse Deus é bonito, esse Deus é lindo. Era para a gente olhar para a criação e levantar o nome de Deus, perceber a sua glória, a sua beleza, a sua existência. Mas o ser humano tem uma relação errada com a glória de Deus e ao invés de fazer isso, o que ele faz? Ele olha para o céu e diz, uau, tem um Deus ali, ele se chama Sol. O nome dele vai ser Ra e eu vou adorá-lo. O ser humano olha para a terra e fala, uau, a mãe terra, me conecto com ela. Uau, o universo me abençoa, o universo me manda energias, o universo que Deus criou começa a receber na conta os créditos da glória que é do Criador do universo e não do universo. Uau, é tudo muito lindo, é tudo maravilhoso, vamos derreter as nossas joias e vamos construir um bezerro de ouro e vamos adorá-lo. Uau, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso, vamos pegar essa árvore maravilhosa e vamos cortar e vamos esculpir e vamos fazer uma imagem de coisas bonitas que a gente vê e vamos nos curvar diante dessa imagem que vamos fabricar com essa árvore. Aquilo que era para levantar o nome de Deus, a fim de que glorificássemos, percebêssemos a sua beleza, da sua santidade, começa a ser o fim, ao invés de ser o meio. Ao invés daquilo me levar a Deus, aquilo começa a se tornar o meu Deus. E o ser humano tem essa facilidade de tratar de maneira completamente equivocada a glória de Deus. Até mesmo nós, cristãos, conseguimos fazer isso. Quando a gente vê pessoas cantando maravilhosamente bem, tocando os instrumentos, ou pregando bem, ou dançando bem, ao invés de olharmos para essas pessoas e dizermos assim, uau, vejo a glória de Deus se manifestando aqui, quanto dom e talento, que Deus seja louvado. A gente olha para a pessoa e fala, uau, o João é demais. Uau, a Maria é demais. Uau, o fulano prega muito. Desviamos a glória que é para ser dada a Deus, porque o dom foi Ele quem deu, e tudo devemos fazer para a sua glória. Desviamos a glória para o homem. O ser humano é muito bom em desviar a glória de Deus para as coisas que Deus criou, cujo objetivo é glorificar o nome dEle. Além de dar glória para as coisas erradas, o ser humano também se tornou bom em criar glórias artificiais. Hoje as pessoas, muitos crentes, não se sentem satisfeitos num culto se não tiver um show piracotécnico. Se as pessoas vão para um culto onde a palavra de Deus foi pregada, o arroz com feijão, o básico bem feito, o louvor foi tocado, os irmãos se abraçaram e glorificaram a Deus, isso não é suficiente. Tem pessoas que precisam se sentir arrepiadas, tem pessoas que precisam se sentir tontas, emoções, chorar. Se não chorar, o culto não foi bom. As pessoas querem sair dos cultos com a sensação de que valeu a pena o dízimo e a oferta que ela deu. Eu preciso me sentir satisfeito, e quando eu não saio, igual eu saio de um restaurante que a comida não foi boa, eu saio reclamando e vou lá dar 1 estrela, porque eu não me senti bem atendida pelo que eu paguei. E as pessoas têm feito isso com o culto. Entram e saem das igrejas e trocam por igrejas mais espetaculares e mais maravilhosas, com mais efeitos especiais, porque elas querem se sentir recompensadas por aquilo que elas estão dando.
para um Deus cujos anjos escondem o rosto e falam: santo, 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 a sua terra está cheia da sua glória. O Tozer diz assim: trocaram o fogo, o brilho da sarça ardente, por vidros cheios de vagalumes. Trocaram a luz da glória de Deus por personalidades cintilantes, por personalidades brilhantes. Mas eu não me conformo e eu não aceito viver diante de uma glória artificial. Eu quero voltar diante da sarça ardente e quero que a luz que ilumine meu culto continue sendo Ele, porque é dele, para Ele, por Ele, todas as coisas. Aleluia. A Ele toda a glória, todo louvor. Estávamos separados da glória de Deus. E como é que Deus resolveu isso? Resolveu isso através de Cristo. Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos acesso à glória de Deus novamente. Para que nós pudéssemos ser portadores, transmissores dessa glória para o mundo todo. Abre comigo lá em 2 Coríntios 3:8. Antes da gente ler, eu só vou explicar aqui em 1 minuto do que Paulo está falando para ficar mais fácil de entender. Lá em Êxodo, quando Moisés está lá no Monte Sinai e Deus está dando para ele ali a lei, a glória de Deus, Deus fala para ele assim: olha, você não vai poder ver minha glória toda, meu rosto todo, senão você morre, ninguém suporta. Então eu vou te colocar numa fenda de uma rocha, vou cobrir você com a minha mão para te proteger e vou passar. Depois que eu passar pelas minhas costas, você vai conseguir ver a minha glória. E tamanha glória de Deus é tanta e é tão forte que Moisés, quando volta para falar com as pessoas, ele tem que usar um véu no rosto, porque ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés. Então ele usava um véu e o Moisés conversava com as pessoas através desse véu, com o uso desse véu, que é muito simbólico, porque no templo, no tabernáculo, a gente vai ver também que tem o véu, para ninguém entrar ali no santo lugar, por conta da glória de Deus ser tão forte que a gente não suporta. Olha o que Paulo vai dizer agora, depois de Cristo, a relação que a gente tem com a glória de Deus. 2 Coríntios 3:8. Não, vamos ler desde do 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, da lei agora, tá? Não mais dela, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata, vocês entenderam o sentido, né? Tem gente que usa esse versículo de forma errada para falar que não pode estudar a Bíblia porque a letra mata. Tem nada a ver, ao contrário. A letra mata, Paulo está dizendo, porque foi através da letra, da lei, que a gente, o ministério da morte, que ele vai chamar, nos mostrou, nos ensinou que a gente precisava de um Salvador. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória aquilo que permanece. Tendo, pois, essa esperança, nós fazemos o quê? Usamos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Não. Nós não cobrimos o rosto com o véu como Moisés fazia. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo,
o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está colocado sobre o coração daquelas pessoas. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, olha que coisa linda, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo do Senhor. Paulo está dizendo, diferente de Moisés, que tinha que cobrir o rosto por causa da glória de Deus, agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus foi colocado dentro de vocês. E o desejo de Deus é que esse véu seja retirado, para que aconteça exatamente o oposto, para que a glória dele seja vista através de vocês. Jesus, no final do Sermão do Monte, disse isso, que a gente deveria ser sal da terra e o quê? Luz do mundo. E como ele encerra esse discurso dizendo, para que as obras de vocês glorifiquem o Pai que está nos céus. Não é que as nossas obras vão deixar Deus feliz. A gente ensina para os nossos filhos desde pequenininho. Você tem que agradar a Jesus. Jesus está triste com você. Deus está feliz com você. Parece que Deus é um baita de um bipolar, pior que eu, que fica feliz e triste, feliz e triste, feliz e triste. E depende da gente ficar ali. Ai, acalma Jesus, acalma Deus. Não, Ele é perfeito, Ele é pleno em amor, em felicidade, em alegria. Ele é tudo de bom. E essa glória maravilhosa é que vem para nós e manifesta quem Ele é através das nossas obras. Quanto mais a gente deixa a luz dele nos invadir, mais luz dele vai sair. E a glória dele vai para Ele e mostra quem Ele é. É tudo dele, por Ele e para Ele. Todas as coisas, amém? Então o que Paulo está dizendo aqui, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, é a mesma coisa que Jesus disse no final do Sermão do Monte. Que tudo que vocês fazem, obras de vocês, glorifiquem ao Pai que está no céu. E isso é muito maravilhoso, porque isso mostra para a gente que a gente pode ser dentistas para a glória de Deus. A gente pode ser psicólogos para a glória de Deus. A gente pode ser médicos para a glória de Deus. A gente pode ser faxineira para a glória de Deus. A gente pode ser porteiro, assistente para a glória de Deus. A gente pode ser dona de casa, mãe, professores. Tudo para a glória de Deus. O que Deus está dizendo é que a gente não fala da glória dele e mostra a glória dele somente quando a gente começa a falar sobre a Bíblia, falar em línguas, mas a gente pode revelar a glória de Deus em tudo que a gente faz. Quando a gente direciona o que a gente faz para revelar a glória dele. Uma vez um sapateiro perguntou para Lutero: se tudo eu devo fazer para a glória de Deus, como é que eu faço os sapatos então para a glória de Deus? Me explica isso na prática. E Lutero respondeu para ele: faz um sapato bem feito e vende por um preço justo. Quer fabricar um sapato para a glória de Deus? Não coloca o nome de Zike e fala que é o primo da Nike para vender. Faz um negócio bem feito do começo ao fim. Faz com carinho, com amor, com paixão, com qualidade. Vende por um preço justo. Abençoa seu time, a sua empresa, a sua equipe. Abençoa quem vai receber o serviço na ponta. Se abençoa, faz um negócio bem feito. Uma pessoa perguntou assim: como é que compro um carro para a glória de Deus? Como que eu vou adquirir um bem para a glória de Deus? Primeiro, comprando aquilo que o seu dinheiro consegue pagar. Né? Porque a pessoa não tem nem uma bicicleta e ela quer comprar uma BMW já. Então não vai dar, porque ela não tem nem o dia da bicicleta. Tem que saber começar. Eu lembro quando eu fui comprar meu primeiro carro, eu tinha 19 anos, tinha acabado de tirar a carta. E meu marido, que era meu namorado na época, falou assim pra mim: compra um chevetinho, porque você ganha pouco, que você vai conseguir pagar um chevetinho. Falei pra ele assim: tá, mas o chevetinho vai me... Eu fazia faculdade, falei: o chevetinho vai me deixar na rua todo dia. Não é inteligente fazer isso, né? Ali, mas minha mãe tinha um chevetinho e era muito feliz. Falei: mas isso foi em 1960. O chevetinho já rodou 40 anos e vai vir para minha mão agora? Mas eu entendi o que ele quis dizer.
ele estava dizendo para mim, dá o passo conforme a sua perna pode. E aí eu lembro que eu comprei um casinho, daqueles bem, o menorzinho de todos. E eu lembro que o meu carnê do carro era o tamanho dessa Bíblia aqui, ó. O tanto de prestação que eu passei pagando o carro. O carro estava quase parando de andar, eu estava pagando ainda. E eu paguei ele até o final, a última prestação. E aí fiquei tão feliz, é tão boa a sensação de você conseguir fazer o negócio direito. Mas a gente pode comprar um carro de uma forma que não glorifica o nome de Deus? Claro. Vocês já viram aquele meme que o cara vai na loja de carro e aí ele escolhe o carro mais caro que tem? E ele fala assim, vou comprar esse aqui. Esse aqui é o melhor. E aí a pessoa que está com ele fala, mas você não tem dinheiro para comprar esse carro. Ele fala, não, mas eu vou comprar em nome de Jesus. Aí Jesus aparece, pum, bem na hora e fala, no meu nome não. Jesus fala, você já sujou o nome da sua mãe, já sujou o nome da sua sogra, o meu você não vai sujar. Compra no teu nome. Tá cheio de gente que faz as coisas em nome de Jesus, que batiza o que ela vai fazer de errado no nome de Jesus. Fazer as coisas para a glória de Deus é fazer as coisas com ordem e com decência. Não combina com um cristão fazer as coisas marretadas, sabe? Minha avó que falava isso, faz tudo marretado, faz as coisas direito. Fazer as coisas marretadas, fazer de qualquer jeito, sabe assim, varrer só em volta do tapete, jogar a sujeira para baixo. Sabe? Não combina com o cristão. Por quê? Porque pra gente não são só coisas que a gente está fazendo. Nós glorificamos a Deus, nós mostramos quem Ele é através de todas as coisas que a gente faz. E eu não estou falando de perfeccionismo, não estou falando de cobrança excessiva, para você ficar assim, ai, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que fazer tudo perfeito, porque eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Ah, então agora eu vou ter que... Não estou falando disso. Eu estou falando de colocar amor naquilo que a gente faz. Eu estou falando de colocar dedicação, de colocar paixão naquilo que a gente está fazendo, para que as pessoas possam reconhecer a glória de Deus nas simples atividades nossas. Nem sempre a gente tem a oportunidade de pregar Jesus, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho da salvação, a graça. Nem sempre a gente consegue falar. Quando a gente não puder falar, que a gente continue falando através das nossas atitudes. E sabe o que vai acontecer? O que acontece com o nosso coração quando a gente faz tudo para a glória de Deus? Uma tremenda satisfação invade o nosso coração. Uma tremenda satisfação invade o nosso coração. Por quê, gente? Porque se nós fomos criados com o objetivo de glorificar a Deus, quando a gente começa a glorificar a Deus em tudo que a gente faz, a gente encontrou o verdadeiro significado para o qual a gente foi feito, para o qual a gente foi criado, pelo qual a gente existe. E quando a gente entende por que a gente foi feito, a gente encontra o senso de existência e de propósito, tudo muda o sabor. É muito mais maravilhoso. Você já viu uma pessoa que não consegue entender por que ela existe? Ah, é uma agonia. Você lê lá Eclesiastes, né? O pastor Dimas já pregou aqui expositivamente Eclesiastes, foi maravilhoso. Aprendi muito aqui com ele. Ele diz que Salomão está ali, né? Ele está meio angustiado, com crise existencial, escrevendo Eclesiastes. Então ele fica, tudo eu já vi debaixo do céu, é a mesma coisa, tudo repetido. A pessoa trabalha, morre. Aí quem vai herdar o dinheiro dela não fez nada, no fim você não sabe nem como a pessoa vai gastar. O rico e o pobre vai para o mesmo lugar, né? Os dois morrem. E ele está refletindo sobre as coisas que ele viveu a vida toda. E ele está assim, com essa crise existencial, angustiado por conta daquilo que ele está vivendo. Porque as coisas são todas repetidas. E a sensação que dá quando a gente lê Eclesiastes é, meu Deus, como que pode esse rei ser um homem de Deus e está tão, achando a vida tão chata, monótona, ele está dando até agonia de ler esse livro. E o pastor Dimas trouxe aqui a explicação, e eu nunca mais esqueço disso. Ele diz, sabe qual é o segredo? É que Salomão, ele mesmo diz, tudo eu já vi debaixo do céu. E a gente só encontra sentido e propósito para a nossa vida quando a gente olha além do céu.
Enquanto a gente estiver olhando para baixo do céu, enquanto a gente estiver olhando todo dia igual, o galo canta, vai fazer a comida, tudo repetitivo, a vida vai ficando uma coisa insuportável, insustentável. Você começa a perder o senso de tudo tanto faz. Mas quando você começa a olhar além do céu e entender que isso aqui é uma coisa que foi corrompida pelo pecado, mas que Deus restaurou e que em breve a gente vai viver a plenitude de todas as coisas. Quando você entende o propósito para o qual você foi feito, muda completamente a perspectiva, o contentamento do nosso coração. Por isso, colocar esse sentimento, esse propósito nas coisas que a gente faz, fazer tudo para a glória de Deus, começa a trazer para a gente satisfação. Começa a trazer para a gente um sentimento de contentamento. Começa a trazer para a gente alegria e gratidão. Se você é salvo, se você crê em Jesus e você é salvo, você tem o Espírito Santo de Deus em você. Não só a glória de Deus na criação te revela que Ele existe, como Jesus te revelou, como a Escritura te revela, como o próprio Espírito dele habita a sua vida. E está aí para aumentar o seu termômetro da glória de Deus. Vocês já viram o que é um dimmer? Dimmer, aquele aparelhinho que você pode pôr na lâmpada, no liquidificador, você vai dosando, né, o que você quer mais de potência. Então você põe na lâmpada, no interruptor, você vai virando o dimmer, a luz vai aumentando. A nossa relação com o Espírito Santo é como um dimmer. Ele habita o crente, mas você pode ser habitado e não ouvi-lo. Paulo vai dizer que nós podemos ter o Espírito Santo silenciado em nós. E ele vai dar uma ordem, dizer que a gente tem que ser intencional. Enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, eu posso aumentar o dimmer. Eu posso potencializar e dizer, eu quero te ouvir mais, quero te ver mais, quero estar mais perto da sua glória, quero estar mais junto da sua presença, de tal maneira que comece a refletir em tudo aquilo que eu faço, a glória do Senhor, a presença do Senhor, os seus atributos, as suas qualidades, do seu caráter santo, 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 santíssimo. Assim como a terra está cheia da sua glória, eu desejo manifestar a sua glória. Aleluia. Você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Você é muito mais do que uma árvore. Você é muito mais que uma águia. Tem gente que fala, eu queria ser uma águia. Eu queria ser um leão. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é a imagem e semelhança de Deus. Mais do que isso, habitado por Ele. Você parece com Ele e você tem Ele dentro de você, no seu espírito. Mas para que essa glória dele seja vista através de nós, das nossas atitudes, nós precisamos ousar em acessar a sua presença. Nós precisamos ousar a se encontrar com Ele no secreto e ter momentos com Ele. Eu não estou falando de serviço religioso apenas. Estou dizendo de intimidade com Deus. Porque é muito possível uma pessoa servir Deus na igreja. Eu já presenciei durante a minha vida na igreja, inclusive já fui uma dessas pessoas, falo mal de mim mesma, que estive na escala de muitos serviços na igreja, mas que não tinha momentos de intimidade com Ele no secreto no quarto. E a Marta, a irmã da Maria e do Lázaro, ela mostra pra gente como é possível, até em nome do serviço para Ele, a gente se perder do coração dele. A Marta servia Jesus e por causa do serviço que ela prestava para Ele, ela não escutava o que Ele estava ensinando. A Maria escutava. Até em nome da obra, até em nome do serviço que a gente presta para Ele, a gente pode se afastar dele ao invés de se aproximar dele. A Marta ensina pra gente que é possível a gente convidar Jesus para vir na nossa casa e quando Ele vem a gente não para quieto para escutá-lo. Ela mostra pra gente que depois de um monte de serviço que a gente faz para Ele, a gente pode terminar com um sentimento de frustração. Porque ela fala, Senhor, você não se importa que a minha irmã está aí, enquanto eu estou aqui servindo sozinha. Ela serve Jesus e no final ela está frustrada com Jesus. Isso ensina pra gente que nosso serviço religioso, às vezes pode nos afastar ao invés de nos aproximar. E não significa que a gente tem que parar o serviço. Significa que temos que continuar o serviço, mas que esse serviço deve partir de um lugar do encontro íntimo e pessoal com Ele.
Já vi pessoas servindo em todos os horários de escala, mas que nunca conseguia sentar para escutar uma palavra e ser ministrado. Já vi pessoas que oravam por todo mundo, mas que não conseguia ter meia hora em silêncio para falar: Senhor, eu quero ouvir a sua voz para mim. E viver para a glória de Deus, a ponto da glória dele começar a se manifestar nas nossas atitudes, exige momentos a sós, diante da sua glória, escutando a sua voz e o seu direcionamento para a nossa vida. Que em 2026, nós possamos priorizar, antes e acima de todas as listas que a gente possa ter feito de planejamento, o primeiro item tem que ser momentos a sós com Deus. Porque eu quero falar, mas também quero ouvir o que Ele tem para mim. Não quero mais perder tempo na minha vida ouvindo várias vozes ao mesmo tempo. Quero alinhar o meu GPS com a voz do céu. E todos os projetos que a gente colocar na nossa listinha de 2026, na frente de cada um, para a glória de Deus, 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 para a glória de Deus. Quero fazer uma dieta para a glória de Deus. Quero comprar para a glória de Deus. Quero passar mais tempo com os meus filhos para a glória de Deus. Que tudo aquilo que a gente faça em 2026, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa que a gente possa fazer de tal maneira que quando a gente estiver fazendo, a glória dele seja manifestada em nós. Amém? Aleluia. Aleluia. Quero convidar vocês a orarem comigo. Vamos ficar de pé? Todos os louvores cantados aqui na abertura do culto, no começo, no culto, todos os louvores falaram sobre isso que a gente falou aqui. É impressionante como tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Né? Nós cantamos até o trecho de Isaías que a gente leu aqui. E os anjos cantam: Santo, Santo, Santo. Toda a criação, Salmo 19. Santo, Santo, Santo. Que nós possamos refletir essa glória maravilhosa do Senhor. E antes da gente fazer essa oração, eu quero desejar a todos vocês um excelente ano novo. Que esse novo ciclo, esse novo ano, esse ano que vai começar, venha com muitas bênçãos do Senhor para cada um de vocês. Que seja visível a glória do Senhor na sua vida, onde você estiver, na sua casa, na sua família, na sua saúde. Que tudo reflita essa glória maravilhosa do Senhor na sua vida. Amém? Um excelente ano para você e para a sua família, para a glória de Deus. Vamos orar. Aleluia. Pai, obrigada, Senhor, pela beleza da sua santidade que nos é mostrada na sua glória, pelos seus atributos que nos faz lembrar quem é o Senhor, por tantas evidências que nos faz lembrar do seu caráter, da sua bondade, da sua beleza. Obrigada, Senhor. Nos ajuda a viver uma vida de maneira que glorifica o seu nome. Nos concede essa lembrança em tudo que a gente for fazer. Porque não são em coisas grandiosas, como a gente às vezes pensa, mas em coisas simples do cotidiano, no ordinário, do dia a dia, a sua glória é manifestada entre nós. No partir do pão, na comunhão, nas conversas, no cuidado, no olhar, na escuta, no falar, na oração, no congregar. Que possamos refletir a glória do Senhor todos os dias da nossa vida enquanto nós vivemos. Nós não sabemos quantos dias vamos viver, quando o Senhor vai voltar, mas que enquanto isso acontecer, possamos viver para a sua glória. Nessa manhã nós queremos aumentar o dimmer, nós queremos aumentar a intensidade do Espírito Santo na nossa vida. Nós queremos obedecer aquilo que a sua palavra diz: enchei-vos do Espírito. A gente quer se encher do Senhor. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Te peço pela vida de cada um que está aqui, Senhor, que os meus irmãos e eu, nós possamos, Senhor, sermos sal da terra e luz do mundo. E o Senhor disse na sua palavra: uma lâmpada não foi feita para ser colocada debaixo da cama,
cama. Uma lâmpada não foi feita para ser colocada debaixo de um cesto. A lâmpada é colocada dentro de um edifício, num prédio, numa casa, no alto, para que quando essa lâmpada seja acesa, ela encha aquele ambiente escuro de luz. Por isso diz o Senhor: sejam colocados, sejam luz, sejam luzeiros nesse mundo. Deixem a luz de você, deixem a luz de vocês brilhar, porque vocês carregam a luz, a glória do Deus dos exércitos, que é santo, santo, santo. Que vocês possam deixar a luz do Senhor brilhar, que nós possamos deixar a glória do Senhor resplandecer num mundo de treva, num mundo triste, num mundo sombrio, de tanta morte, de tanta injustiça, de tanto caos, de tanta barbárie, de tanta morte, assassinato, droga, prostituição, no meio desse mundo podre. Que Deus encontre liberdade em nós para refletir a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Feliz ano novo, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar só mais um pouquinho em pé. Eu queria chamar a Natália com a sua família. Hoje chegou a notícia que ela está voltando para a terra dela, e a gente não pode deixar ela ir sem receber a bênção da nossa igreja. A Natália esteve conosco 18 anos, praticamente a idade do Pietro. Chegou aqui então, e ela está no Brasil há quase 20. Então o tempo todo que ela passou no Brasil, ela esteve aqui conosco, foi cuidada, amparada, foi discipulada, foi amada. E aprove o Senhor levar ela de volta para o Chile novamente, né? E nós ficamos com o coração apertado, porque é uma ovelha que está indo. Mas o Senhor diz que, como diz a palavra da pastora hoje, a glória do Senhor que será refletida por você, Nath, aonde você for, glorificar cada vez mais o Senhor, a sua família, amém? Vem aqui, Cléo, também orar por ela. Vocês que tiveram serviram junto com a Nath no Ministério de Infantil, na intercessão também, em tantos lugares que a Nath trabalhou, não deixe de ir embora sem dar um abraço e abençoar a vida dela e a família dela que está indo. Ela está indo, voltando lá para a terra, e o nosso coração vai ficar quebrado, mas eu sei que o Senhor tem planos muito maiores para você lá. Aquilo que o Senhor começou, Ele é fiel para ir até o fim. Eu sei que coisas novas para você virá lá na sua terra. Você vai ser uma bênção mais do que é aqui, amém? Estenda suas mãos para a Natália, para os seus filhos, amém. Senhor Jesus, aqui está a sua família que o Senhor trouxe para fazer parte da nossa igreja durante tantos anos. E nós pedimos agora que o Senhor continue guardando a vida da Natália e da sua família, dos seus filhos, Senhor, que o Senhor possa ser, Pai, tudo aquilo que eles precisam nesse novo tempo agora. Senhor, os seus planos são tão maiores do que o nosso, mas nós confiamos que o Senhor tem algo muito ainda abundante para a vida da Natália, Senhor. Senhor, nós confiamos que o Senhor vai abrir novos caminhos, terá tempo de refrigério, de paz, de alegria, que ela estará junto com seus familiares e será a luz do Senhor, irá brilhar a glória do Senhor na terra dela. Ela vai levar todos os ensinamentos que ela fez aqui no Brasil, ali para o Chile, e eu sei que nós vamos ouvir o testemunho que o Senhor irá fazer através da vida da Natália. Deus, nós te glorificamos por esse tempo que ela passou aqui, glorificamos por tudo que o Senhor proveu, a provisão, os seus filhos, o seu trabalho, tudo aquilo que ela nos ensinou aqui, Senhor. E nós pedimos, e nós te pedimos que o Senhor receba a glória agora por tudo que ela fez aqui, e que possa ainda ser além, Pai, do que o Senhor fará ali no Chile, na vida dela, Pai. Ser com ela, abençoe o seu pai, abençoe suas irmãs, abençoe todos os seus parentes que estarão recebendo a Natália lá, que eles possam ver a glória do Senhor na vida dela, e assim se achegar cada vez mais a Ti, Senhor. Nós te agradecemos e abençoamos a vida da Nath e da sua família, em nome de Jesus. Amém.